Olá, tudo bom? Você toma café de manhã? Então você precisa assistir esse vídeo para saber o que você tem que fazer antes de tomar o seu café para prevenir problemas na sua saúde, ansiedade, metabolismo. Vou te explicar tudo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quanto de café você toma, quanto café você toma, né? A quantidade de café e que horário você toma esse café. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já ir deixando sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que toma café de manhã, já compartilha esse vídeo, né? Vamos ampliar nessa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Então, o que acontece quando a gente acorda? E quando a gente acorda logo de manhã, o nosso corpo não tá ligando do zero, né? E muitas pessoas acham que é assim. Acordei, pum, ligou um interruptor. Só que não é assim. O nosso corpo já vem se preparando biologicamente para esse momento durante as últimas horas da noite. A gente começa a ativar um eixo do nosso cérebro específico que regula a liberação do cortisol, que é até uma resposta muito bem documentada fisiologicamente, que é a resposta de acordar através do cortisol, eu estou traduzindo do inglês. Então, é muito importante que a gente consiga saber que isso acontece nos 30, 45 minutos depois de acordar, tem esse pico de cortisol e isso é completamente fisiológico. Isso pode aumentar de 30% a 60% em relação aos níveis que a gente tem normalmente basais. Isso não é ruim, isso é super fisiológico. E esse pico de cortisol tem funções importantes, como aumentar a liberação de glicose pelo fígado, para a gente ficar com mais energia de manhã, aumentar um pouquinho a pressão arterial, aumentar o nosso estado de alerta, ou seja, preparar o cérebro para despertar, para tomar decisões, para trabalhar, para viver, né? Então, é como se o nosso corpo estivesse dizendo, ó, o dia começou, vamos botar tudo para funcionar aí. Agora, se logo de manhã você entra com o café nesse horário, a cafeína presente no café também estimula o sistema nervoso simpático e pode aumentar a liberação desse cortisol, que já era mais basal, e da adrenalina também. Então, o ideal é que você tente entender que tomar muito café logo pela manhã pode estar adicionando um segundo estímulo a um sistema que já está ativado ali. Para as pessoas que são saudáveis, que não têm nenhuma condição de saúde, talvez isso não gere um problema muito relevante, se for somente um café logo pela manhã, mas em algumas situações isso pode amplificar muito essa resposta de estresse do organismo e pode causar ansiedade, logo cedo, aquela pessoa que já acorda se sentindo mal, assim, ansiosa, meio agitada, coração mais acelerado, tremor leve para algumas pessoas, sensação de sudorese, né, fica suando mais frio, uma agitação desproporcional. Além disso, tem a questão da adrenalina, né, da cafeína estimular a liberação de glicose pelo fígado. Então, se a pessoa já tem uma resistência à insulina, esse aumento de glicose pode ser mais pronunciado, levando a mais alteração de elevação glicêmica, mais liberação de insulina e depois uma queda de glicose no plasma, que vai dar aquela fraqueza, cansaço, fome, muita fome, falta de energia. Então é importante a gente falar sobre isso. Então, se você gosta de tomar o café pela manhã, gosta dessa rotina, do cheirinho do café, de sentar, tomar seu café, mas não quer ter esses efeitos negativos, eu te passo algumas dicas que você tem que fazer antes de tomar o café para prevenir tudo isso. Então, a primeira coisa, com certeza, tem a ver com a nossa hidratação, né? Porque durante o sono, a gente passa 6, 8 horas sem tomar líquidos. Então, mesmo sem perceber, a gente continua perdendo água, né? Mesmo que você não levante para urinar, você respira, então perde água pelo vapor de água da respiração. Tem a transpiração noturna, né? Se estiver mais quente, transpira mais. E algumas pessoas urinam logo de manhã, ou pelo menos produzem essa urina que vão urinar logo assim que acorda. Então, é comum a gente acordar levemente desidratado. Não é nada muito grave, mas é suficiente para influenciar como o nosso corpo vai se sentir, né? As nossas respostas. Então, essa hidratação leve, mesmo ela leve, pode piorar a memória, a atenção, o tempo de reação e a sensação de energia, de bem-estar logo de manhã. Então, um bom hábito pode ser você já começar o seu dia com um grande copo de água. Isso ajuda a restaurar o volume plasmático, melhorar a circulação, otimizar a entrega de oxigênio aos tecidos que estão precisando e até ajuda a estabilizar a frequência cardíaca. Então, na prática, o ideal é que você consiga, antes do cafezinho, tomar 1 ou 2 copos de água, se tiver com mais sede, tiver mais calor e tudo mais. Pode até aumentar um pouquinho isso, porque dessa forma o seu corpo já vai estar hidratado e vai ajudar a diminuir um pouco esse impacto que a cafeína tem logo que você começa a tomar ela de manhã. Outra dica super importante, antes de você de fato tomar o seu café preto,
fazer os seus movimentos mais leves do dia. Não tô falando para você fazer exercício, nada disso, mas colocar o corpo para mexer. Coisas do dia a dia mesmo, arrumar a cama, abrir as janelas, organizar a cozinha se precisar, separar o que você vai comer naquele momento e depois ao longo do dia. Tem gente que leva lancheira, marmita, né? Organiza isso, organiza as suas coisas e depois disso que você para tomar o café. Dessa forma você ativa o sistema circulatório e esses movimentos, mesmo simples, ajudam a aumentar a circulação sanguínea, levam mais oxigênio para os músculos e para o cérebro, principalmente, reduzem aquela inércia do sono, né? Já começa a gente a se mexer e melhora isso. Melhora a sensibilidade à insulina também, né? Porque qualquer exercício ajuda a dar uma melhorada na sensibilidade à insulina e ativa o sistema nervoso de maneira fisiológica, sem exagero. E no momento que você já for tomar o café, já passaram alguns minutos. Não é aquela coisa automática de primeira coisa que eu faço é um copão de café, uma xícara grande de café. Dá tempo para o seu corpo ir acordando e não ter junto, né, esse pico de cortisol mais o pico do café, que geraria uma resposta mais estressante para o seu organismo logo pela manhã. Quando você faz isso nessa ordem, primeiro algumas ações do dia a dia e depois toma o café, o corpo entende que o dia começou e essa ativação é mais natural, sem depender necessariamente do café para ligar o seu corpo para começar o seu dia. Quando você mantém ativo, né, se mantém ativa nesses primeiros minutos da manhã, mesmo com tarefas mais simples do dia a dia, a gente já está estimulando o metabolismo, mobilizando energia e preparando o nosso organismo. E depois disso, o café entra em um cenário que já está mais equilibrado. Ele deixa de ser aquela muleta que muitas pessoas têm para preciso de café, senão não consigo ficar com o olho aberto. E isso passa a ser um complemento que acaba tendo uma relação até mais natural e mais saudável, né, com o alimento, com a bebida. Então, esse pequeno ajuste na sequência do seu café logo pela manhã pode mudar completamente a forma como você sente o café ao longo do dia e vai ter menos oscilação, menos ansiedade, uma energia mais estável para a grande maioria das pessoas. Ainda tem uma outra questão importante, porque se você acorda e toma logo uma grande quantidade de café, você pode ter uma liberação muito grande de adrenalina, isso pode acontecer para algumas pessoas, e isso pode fazer com que o seu fígado estimule mais a produção e liberação de glicose. Então você pode ter mais glicose circulando naquele primeiro momento do dia, sendo que de manhã a gente já tem uma tendência maior a ter mais glicose circulando por causa daquele pico de cortisol que eu te falei que acontece, né, fisiologicamente com as pessoas. E aí o que acontece? Seu cérebro vai ver uma maior quantidade de glicose ali e vai mandar secretar insulina. Você pode ter uma queda abrupta dos níveis de glicose logo depois de tomar uma quantidade grande de café, que pode dar fome repentina, queda de energia, irritabilidade e até mesmo compulsão por carboidratos. Então, aquele ciclo, né, que a gente fala, né? Muita fome, que faz com que você coma, uma comida com mais carboidrato, libera muita insulina, abaixa a glicose, muita fome, que faz com que você coma. Então, você fica nesse ciclo o dia inteiro, sem conseguir ter um correto controle da alimentação, que às vezes, quando você está com muita fome, energia muito baixa, não vai dar vontade de você comer uma maçã, você vai acabar indo para um pão, para um biscoito, para um bolo, alguma coisa assim de energia mais rápida e mais palatável. E isso vai fazendo com que você fique com mais dificuldade para controlar o açúcar do sangue, fazer boas escolhas e até mesmo controlar o próprio peso corporal. Outro problema de você acordar e sair tomando logo café antes de beber água, antes até mesmo de esperar um pouco, até mesmo de comer alguma coisa leve, é a questão de como o seu estômago vai responder a esse excesso. Porque o café ele é bem ácido e ele ativa as células do estômago para aumentar a secreção de ácido clorídrico e tudo mais. Então isso pode fazer com que você tenha queimação, azia, refluxo, sensibilidade gástrica. E principalmente se você é uma pessoa que já tem alguma sensibilidade prévia, se já tem alguma questão gastroesofágica, pode piorar esse quadro. Então, o ideal mesmo é que você, principalmente se você já tem alguma questão relacionada a esôfago ou estômago, que você tome o café junto do café da manhã, né? Junto de um ovo, de um iogurte, de um pão que você faça. Enfim, que você forre o estômago primeiro e consuma o café logo após isso. Porque se você bate lá, né? Joga o café no estômago que tá já há horas sem nada e ainda tá esperando avidamente para vir alimento, tá aumentando a secreção ácida, pode piorar. Então, o ideal mesmo é que você primeiro se alimente, uma refeição mais leve, e aí vá tomando café junto dessa refeição. Então, de forma resumida, se você está querendo algumas orientações para como evitar esse desconforto do café, e essas questões de café puro, né, logo de manhã em grande quantidade pode causar no seu organismo, a ideia é simples, a gente acorda,
bebe água, hidrata o corpo, depois a gente faz os nossos movimentos ali do dia a dia, espera uns minutos antes de fato ingerir o café, e quando for ingerir o café, com alguma refeição leve, né, junto do seu café da manhã habitual, para que o estômago não esteja 100% em jejum, vazio, né, para receber esse café de uma forma mais agradável para a mucosa do seu estômago e até mesmo para o seu esôfago. Então a ideia não é eliminar o café, falar que o café faz mal, e sim consumir as coisas na ordem certa, no horário certo e na quantidade certa, né. O excesso de café também pode causar mal pra gente. Então lembra que se você tem alguma condição de saúde, está na dúvida do horário, quanto consumir, como consumir, fala com seu nutricionista ou seu médico aí da sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Me conta se você faz alguma coisa dessa antes de tomar o café ou se você não acorda e vai direto pra cafeteira, como isso funciona pra você? Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.